Boa noite. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz pronunciamento em rede nacional daqui a pouco para anunciar pacote fiscal. Dólar fecha na máxima histórica, acima de R$ 5,90, com a informação de que o governo vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. CCJ da Câmara aprova PEC que pode acabar com o aborto legal no Brasil. E você vai ver também. Lula diz que pretende assinar acordo entre Mercosul e União Europeia ainda este ano e cutuca franceses que querem boicotar negociação. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. Estudo da Fiocruz e da Universidade de Harvard mostra que crianças, adolescentes e jovens de baixa renda, vítimas de violência, têm 5 vezes mais risco de internação psiquiátrica. Três mulheres foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de fabricar e vender remédio para emagrecer. As vítimas passaram mal por causa do falso medicamento. Marcele Neves e a mãe dela, Elda Maria das Neves, foram presas em casa, na zona norte do Rio. Elas são suspeitas de fabricar e vender ilegalmente remédios para emagrecer. O produto chamado Seca Máximo prometia eliminar 1 quilo por dia. Marcele usava as redes sociais para fazer as vendas. O perfil dela tem mais de 100 mil seguidores. São apenas 10 kits que eu coloquei agora na promoção por R$ 110. Ela chegava a lucrar R$ 8.000 por mês. Marcele tinha uma fábrica dentro de casa. Segundo a polícia, as golpistas diziam que o produto era natural, mas na composição havia substâncias de uso controlado e até laxantes. As investigações começaram após denúncia de uma das vítimas que desconfiou dos efeitos colaterais. Logo após ela iniciar o uso do medicamento, ela teve sintomas que ela julgou, obviamente, não naturais. Vômito, tontura, chegou até a desmaiar. A perícia determinou que havia sibutramina, bisacodil e outras substâncias também, inclusive de uso controlado, como a sibutramina, que inibiam a fome e, a depender, ela agora já estava evoluindo, ela vendia também um produto que era a versão black. Essa versão ela tinha um inibidor que, segundo ela, inibia a vontade até de beber água. Em um grupo de mensagens, uma vítima relatou que tomou o medicamento por 1 mês e que a pressão dela atingiu 8/5. Também foi presa hoje Diana Ramos, suspeita de vender o falso remédio. Na ação, os agentes ainda apreenderam um simulacro de fuzil. As envolvidas vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, crime contra o consumidor e adulteração de produtos. Outras 5 integrantes do esquema foram identificadas. O pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. Seguranças trocaram tiros com os bandidos. Silas Malafaia estava neste carro blindado. Os bandidos exigiram que ele abaixasse o vidro, mas o pastor não obedeceu. Seguranças que estavam no carro de trás perceberam a ação e reagiram. Houve troca de tiros, mas o grupo conseguiu fugir. A polícia militar informou que um dos suspeitos foi preso depois de ser encontrado internado num hospital particular. Um veículo roubado foi recuperado. A Polícia Civil de São Paulo localizou um bunker do crime numa fazenda na Grande São Paulo e apreendeu mais de 200 quilos de insumos para a produção de drogas. Segundo o DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, o esconderijo subterrâneo ficava no interior de uma propriedade alugada pelo PCC, na cidade de Salesópolis. Os agentes chegaram até o local graças a uma denúncia anônima. Entre os insumos encontrados no bunker havia lidocaína. Tivemos um problema no áudio dessa reportagem. Daqui a pouco a gente volta a exibi-la. Ontem, o Rede TV News exibiu uma reportagem mostrando os problemas de uma construção de galpões em um local vizinho a uma área residencial em Cotia, na Grande São Paulo. A falta de drenagem na obra fez com que a lama invadisse casas depois de chuvas. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu embargar a construção. Na decisão, o tribunal afirmou que há risco de queda do muro que separa as residências da obra. Disse ainda que é necessário que sejam feitos estudos que assegurem a viabilidade da edificação. E olha só que grave. Um estudo feito pela Fiocruz revelou que crianças e jovens expostos à violência têm mais riscos de terem problemas psiquiátricos. Quanto mais novos, maiores as chances de internação.
Jovens de baixa renda expostos à violência. Este é o perfil que, segundo os pesquisadores da Fiocruz, tem mais chance de passar por internações psiquiátricas. Eles chegaram a esta conclusão depois de uma pesquisa com 9 milhões de jovens entre 5 e 24 anos, feita entre 2011 e 2018. O principal fator de risco associado à internação psiquiátrica infanto-juvenil foi ter um registro prévio de violência interpessoal, ou seja, jovens com registro prévio de violência interpessoal tiveram 5 vezes mais risco de internação psiquiátrica infanto-juvenil do que jovens sem esses registros. Os pesquisadores usaram dados do Sistema de Informações Hospitalares e da Fiocruz. Os casos incluem depressão, ansiedade, transtornos de humor e esquizofrenia. Eles também descobriram que as crianças são mais vulneráveis. Dos 5 aos 11 anos, o risco de internação é 7 vezes maior. A faixa etária, mais jovem também, então se ela está em desenvolvimento, então é uma fase que esses eventos externos, eles impactam muito também na vida, dessas crianças. E aí, por outra ponta, o que a gente pode também comentar é que, se a gente vai pegar também e ver por cada ciclo de vida, a gente vai ver também ali que a gente vai ter, crianças em formação, a gente tem ali também os adolescentes, e a gente vai ter também aqueles adultos jovens, por exemplo, que estão entrando em mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, alguns fatores socioeconômicos podem ser determinantes. Entre eles, morar com um membro da família mais velho com baixa escolaridade ou em situação de desemprego e viver em uma casa com 7 pessoas ou mais. Segundo os pesquisadores, mesmo com a existência de estruturas de acolhimento no serviço de saúde, a população que precisa de atendimento para esses casos ainda enfrenta barreiras como informação e transporte e muitas vezes não consegue acesso ao tratamento. A gente precisa que as pessoas consigam chegar e as pessoas cheguem lá, sejam atendidas dentro das suas especificidades, dentro das suas vulnerabilidades, e que essas pessoas, mais especificamente crianças agora e jovens que a gente está falando, elas consigam ser atendidas de uma forma mais integral também. A Anvisa voltou atrás e liberou o uso de implantes hormonais, mais conhecidos como chips da beleza, para tratamento médico. Popularmente conhecidos como chips da beleza, os implantes hormonais tiveram a fabricação, venda e uso proibidos pela Anvisa em todo o país em outubro. Mas agora o órgão liberou o produto parcialmente. Com a nova resolução, a Anvisa manteve a proibição dos chips para fins estéticos, mas permitiu a prescrição dos implantes hormonais em tratamentos médicos, como, por exemplo, a reposição hormonal. Os implantes hormonais, que antes todo mundo chamava de chip da beleza e agora não quer mais ser chamado assim, eles são pequenos fragmentos de silicone ou algum outro material que permite a liberação de hormônios ou outras substâncias. A indicação clássica de uso de hormônios é para reposição. Então, quando a gente não tem um hormônio, então a gente repõe aquele hormônio. É o caso da Fabiana, que aos 41 anos entrou em menopausa precoce e procurou a reposição hormonal. Aí fui procurar ajuda. Aí encontrei um médico que cuida de mim hoje. E aí eu comecei a usar o implante hormonal, que transformou realmente minha vida. Mas o implante hormonal para repor o que faltava. E não como anabolizante, como muitos médicos ainda usam. Essa dona de uma clínica focada em tratamento hormonal explica a importância do acompanhamento médico. Então isso é o mais importante da gente entender. Que tem que ter uma indicação precisa e o médico que prescreve tem que ser um médico que entenda não só do medicamento, entenda da doença e de como ele vai contornar efeitos colaterais indesejados. E quem desfruta dos benefícios da reposição hormonal também faz o alerta. Porque não dá pra gente ir atrás só da beleza. Primeiro é a saúde, e foi isso que eu fui buscar. Bom, o final do ano está aí e com ele os planos do que fazer com o nosso rico dinheirinho, o 13º salário. A primeira parcela do benefício deve ser paga até o dia 30 deste mês. A Gabriela costuma planejar com antecedência como vai usar o 13º salário. Então, uma viagem importante ou uma compra importante que eu estou planejando o ano inteiro para fazer, aí eu aproveito. Mas esse ano houve um imprevisto. Parte do 13º será usado para pagar o tratamento paliativo da cachorrinha Bela. Então a gente teve aí um percalço dela ter uma doença que não dá para curar
e é um gasto que não estava nos meus planos. Mesmo assim, ela vai conseguir se livrar de uma dívida importante, quitar a moto. É uma rota de muito trânsito, então a moto é decisiva. Assim como a Gabriela, boa parte dos brasileiros vai usar o 13º para pagar dívidas. Pagando as contas, né, as dívidas. Mas tem gente que prefere aproveitar mesmo. Sempre eu separo uma parte para viagem, né, em janeiro, reservo mais um pouquinho para guardar e o restante é para uso pessoal mesmo. O pagamento do 13º deve ser feito em parcela única ou em 2 parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Os recursos são distribuídos entre trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos e beneficiários de regimes previdenciários. O 13º salário deve injetar 321 bilhões de reais na economia. O valor representa cerca de 3% do PIB, o Produto Interno Bruto, e deve beneficiar 92 milhões de brasileiros. A região sudeste terá a maior parte dos pagamentos do 13º no país, 50%. O sul e o nordeste vêm atrás, seguidos por centro-oeste e o norte. Apesar das tentações, este planejador financeiro aconselha que o melhor mesmo é quitar as dívidas antes de sair gastando. É o momento, né, que para quem está com o nome sujo, eventualmente com atrasos, ou que tem 2 ou 3 empréstimos, é a hora de quitar essas dívidas. Então não tenha dúvida que assim, a tentação para gastar é grande, mas a regra de ouro é pagar as dívidas. Até porque os juros estão subindo, então é bom quitar logo esses débitos. E olha, os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o Brasil gerou quase 133 mil vagas com carteira assinada em outubro. Destaque para os setores de serviços e a indústria. Esse número representa a queda de 47,2% em relação a setembro, quando foram criados mais de 274 mil empregos formais. É o pior resultado para o mês de outubro desde 2020 e foi o ano da pandemia da Covid-19. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas depois dos temporais que causaram estragos em Salvador, na Bahia. Um jovem de 18 anos está desaparecido. As vítimas ficaram soterradas após deslizamentos de terra. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que moradores tentaram resgatar uma pessoa em um desses locais. Dando socorro aqui, ó. Você é de mão. Calma, amigo. Deus é contigo, amigo. Vai tirar você daí. Chegou o bombeiro, amigo. Valeu. Segundo a Defesa Civil, até a tarde de hoje foram registradas 96 ocorrências de deslizamentos, alagamentos e imóveis que podem desabar. 14 sirenes foram acionadas para alertar moradores que vivem em áreas de risco. Salvador tem convivido com dias de chuvas intensas desde o fim de semana. A capital baiana registrou em 72 horas o dobro da média histórica para todo mês. É o novembro mais chuvoso dos últimos 61 anos. Nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues se solidarizou com as vítimas das chuvas. E nós estamos com a presença firme do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e toda a minha equipe, inclusive a de saúde e a de segurança pública, já pronta para atuar junto com a prefeitura, junto com a comunidade, junto com as igrejas, para que a gente possa dar nesse momento o amparo espiritual às pessoas, mas também daqui a pouco ver os prejuízos materiais. Então, minha solidariedade e minha presença firme junto a vocês. É sempre difícil, né, Igor? Chega essa época do ano, a gente começa a ver chuvas torrenciais em várias partes do país. Essa chuva continua nos próximos dias no Nordeste? Continua assim, Amanda. Boa noite para você, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa chuva continua, só que a boa notícia é que a partir de amanhã ela perde força. Só que como o solo está encharcado, então ainda tem risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Na região norte e no centro-oeste, o calor e a umidade que são os responsáveis pela chuva, as nuvens mais carregadas. Agora, gente, no sul do país, uma frente fria e um sistema de baixa pressão que devem causar instabilidades no Paraná e Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul.
Aqui em São Paulo, tempo quente, abafado, com os termômetros marcando 34 graus amanhã. Só que entre a tarde e a noite tem previsão de chuva. E por isso, olha, sexta-feira a máxima cai para 29 graus e ainda chove. Essa chuva é mais volumosa. No sábado, 27 de máxima e no domingo, 25 graus. No Rio de Janeiro, tempo quente, abafado, então atenção para a baixa umidade relativa do ar, beba bastante água. A máxima por lá pode chegar na casa dos 39 graus. Belo Horizonte marcando 33 de máxima e Vitória no Espírito Santo 34 graus. No restante do país a gente percebe que as temperaturas seguem altas, máximas de 34 graus amanhã em Manaus, 33 graus em Cuiabá e olha só, ainda em Salvador, 29 graus de máxima, mesmo com previsão de chuva. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. E depois de registrar o ano mais quente desde 1961 no mundo, 2024 deverá bater o recorde de altas temperaturas no Brasil. Uma mudança sentida na pele e registrada nos termômetros. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 2023 foi o ano mais quente no mundo desde 1850. Tá cada ano ficando mais quente, eu sinto. Parece que não volta mais aquele tempo que era de São Paulo, que tinha os climas tanto certinhos, né? No Brasil, as temperaturas ficaram acima da média nos últimos 30 anos. E 2024 não está sendo diferente. Em 11 meses, o brasileiro já conviveu com 9 ondas de calor. A temperatura foi em torno de 24,9 graus, temperatura média do Brasil. A média histórica é em torno de 24,2, então nós ficamos com 0,7 acima da média. Esse ano, a tendência é que fique em torno desse 0,7 ou um pouquinho mais, 0,8 acima da média. Então, aí isso coloca 2024 à frente de 2023. O calor mais intenso também impacta a saúde. Aqui no estado de São Paulo foram registrados 706 atendimentos ambulatoriais e internações na rede pública nos primeiros 7 meses do ano, 38% a mais em relação ao ano passado. Nós temos os sintomas gerais, como as cãibras, tonturas, fraquezas, e os sintomas mais voltados para o aparelho cardiovascular, como dor no peito, falta de ar, palpitações, que esses merecem um destaque maior. Beber mais de 1,5 litro de água por dia, utilizar roupas leves e evitar se exercitar ao ar livre entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde são algumas das dicas dos médicos para evitar as consequências do calor ao organismo. Cuidados essenciais, principalmente para os idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Ele pode provocar problemas sérios quando existe uma desidratação intensa. Às vezes, dependendo da situação, se perde de 4 a 7 litros de suor. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, o chamado derrame. Então, são situações que podem realmente gerar e isso provoca aumento da mortalidade nessa época. Com as previsões de temperaturas cada vez mais intensas, é bom realmente se preparar. O verão está batendo na porta. São esperadas temperaturas em torno de até 1 grau acima da média para o verão. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 3 ações sobre o Marco Civil da Internet que tratam da responsabilização civil dos provedores, com a discussão sobre constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. O artigo define que os provedores só poderão ser responsabilizados nos casos em que, após a ordem judicial, não removerem em tempo hábil o conteúdo apontado como ilícito. Nessa primeira sessão, as partes fizeram as sustentações orais. Além da campanha Novembro Azul para conscientizar sobre o câncer de próstata, o mês também é de conscientização sobre a prematuridade. É o chamado Novembro Roxo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 300 mil bebês nascem todos os anos no Brasil antes do tempo. A Amanda teve 2 filhos prematuros. A Nicole foi a primeira a nascer, mas sobreviveu apenas 14 dias. Na segunda gravidez, o Léo ficou na barriga da mãe 33 semanas. Então ele nasceu teoricamente no susto, né? Porque numa segunda-feira o médico falou pra mim assim, olha, a gente vai precisar te internar. E eu falei assim, é urgente? Aí ele falou, no máximo amanhã, seus exames já estão bem alterados, a gente precisa acompanhar de perto. Então a gente fez os últimos, né, ajustes ali. E aí no outro dia a gente internou e mais 2 dias ele nasceu. Todo parto que acontece antes de 37 semanas é considerado prematuro. Em geral,
mães com menos de 15 e mais de 40 e aquelas socialmente vulneráveis são as que têm maior probabilidade de ter o bebê antes do tempo. No mundo, nascem mais de 15 milhões de crianças prematuras por ano. Entre todos os países, o Brasil ocupa a 10ª posição com mais prematuros nascidos. Segundo dados de 2023 do Ministério da Saúde, são aproximadamente 302 mil nascimentos de bebês com menos de 37 semanas de gestação. O Sudeste foi a região que apresentou o maior número, 114 mil, seguido por Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Novembro é o mês escolhido para a conscientização sobre os cuidados e prevenção à prematuridade. Um pré-natal de qualidade com acompanhamento até o nascimento e o encaminhamento quando detectada uma gestação de risco são fatores que vão contribuir para a prevenção do parto prematuro. A gente precisa estar preparado para assistir essa família que geralmente cai de paraquedas. A prematuridade acontece repentinamente. Então, poder acolher essa família também para que ela esteja ali engajada nos cuidados, presente com o bebê, mas que ela seja acolhida porque é um momento de desconstrução daquela maternidade idealizada também do bebê de 3,5 kg que vai embora, né, no colo dos pais para casa. Bebês prematuros precisam de cuidados especiais e de tratamento prolongado em uma unidade de terapia intensiva neonatal. O parto prematuro é um dos principais problemas que a gente enfrenta na gravidez e que traz sequelas para o resto da vida da criança, para o resto da vida desse indivíduo, porque essas crianças que nascem prematuras podem ter mais dificuldades para aprender, mais dificuldades para crescer, mais dificuldades para se alimentar. O presidente Lula disse hoje que espera assinar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda neste ano. Durante a abertura do Encontro Nacional da Indústria em Brasília, ele defendeu os produtores brasileiros e disse que o agronegócio não é um inimigo do governo. O presidente afirmou ainda que os franceses não impedirão a negociação entre os blocos. Nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará um pronunciamento à nação logo mais, às 8h30 da noite, em ponto, após o Rede TV News, para explicar o pacote de corte de gastos. Não é nem corte de gastos exatamente, é um ajuste fiscal. Os gastos vão crescer menos, é isso o que estima o governo. E entre esses anúncios, que já causou um verdadeiro alvoroço no mercado, está a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos entender essa história direitinho com o Marcos Amoroso, que está ao vivo em Brasília. O que vem por aí, Amoroso? Dólar nas alturas e bolsa em queda, em dia que deveria ser de satisfação para o mercado, mas não é. Exatamente, Amanda. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Pois é, a demora até no anúncio dessas ações fizeram com que o dólar, dos últimos dias subisse. Inclusive, hoje atingiu o patamar máximo desde a criação do Plano Real em 1994, cotado a R$ 5,91. E aí, no pronunciamento de logo mais, o ministro Fernando Haddad deve apresentar as mudanças em regras, por exemplo, da aposentadoria dos militares e uma proposta para limitar os supersalários e o pagamento do abono salarial. Atualmente, todos que recebem até 2 salários mínimos têm direito a esse abono, mas pela redução deve isso agora atingir apenas aqueles que recebem até 1 salário mínimo e meio. Paralelo a isso, Haddad também deve anunciar a proposta de elevação da faixa de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil. E aí, para poder compensar essa diferença na arrecadação, o governo deve propor a taxação dos super ricos. Já as mudanças no seguro-desemprego, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estão descartadas. Inclusive, a gente lembra que o ministro Luiz Marinho chegou a ameaçar deixar o governo caso houvesse alterações ali dentro do que compete à sua pasta.
No final da tarde de hoje, o presidente Lula teve uma reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para poder azeitar essa relação, já que grande parte dessas propostas precisam ser aprovadas no Congresso e o governo quer celeridade para poder garantir que o orçamento não cresça para além do que é esperado pelo pacote do marco fiscal. Antes do encontro, o Pacheco já tinha demonstrado resistência com o projeto dos super salários no funcionalismo público. Além disso, deputados de oposição também já falam em uma proposta paralela que deve ser um pouco mais severa que a do governo. Ou seja, Amanda, a gente já viu essa novela se arrastando e vai se arrastar ainda por outras semanas enquanto isso não for aprovado. Além de toda a discussão com a sociedade em coisas que atingem diretamente o dia a dia. Volto com vocês no estúdio. O Igor, o Amoroso, rapidamente, já tem informação, né, de que esse anúncio fiscal deve ter uma economia de 70 bilhões de reais previstas para os próximos 2 anos, 2025 e 2026. Só que parte disso, uma grande parte disso vai ser consumido com a isenção do imposto de renda para quem ganha, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Ou seja, o governo vai precisar taxar agora os super ricos, por isso a confusão toda no mercado. Então, 70 bi para os próximos 2 anos de economia prevista pelo governo. E o pronunciamento do ministro é daqui a pouco, logo mais às 8h30. Obrigado, Amoroso. Boa noite para você. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda constitucional que proíbe todas as formas de aborto, inclusive as que já são legalizadas no Brasil. Atualmente, o aborto é permitido no país em casos de gravidez após estupro, quando a gestação apresenta risco à vida da mulher e em caso de anencefalia do feto. A proposta ainda precisa enfrentar uma longa tramitação. Na Câmara, terá de passar por uma comissão especial e por 2 votações em plenário. Se aprovada, segue para o Senado. Um verdadeiro retrocesso, né? Mudar o que já está já está previsto em lei nos casos do aborto legal. O inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, logo após Bolsonaro perder a eleição, coloca o ex-presidente e alguns dos seus colaboradores mais próximos, o candidato a vice, Braga Neto, e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, como arquitetos, como pessoas que estão no centro da trama para derrubar a democracia. Segundo a investigação, os comandantes do Exército, o Freire Gomes, e da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, se recusaram a participar dessa intentona golpista, mas o comandante da Marinha teria concordado. E hoje a Marinha divulgou uma nota negando que tivesse tanques disponíveis para o golpe, como consta no relatório da Polícia Federal, e disse estar à disposição para esclarecimentos. Para a Polícia Federal, o golpe de Estado só não foi executado porque o Exército e a Aeronáutica não aderiram ao plano. De acordo com as investigações, o então comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, foi o único a dar apoio aos golpistas. Os investigadores tiveram acesso a essa conversa. O homem, identificado como Riva, afirma que o almirante Garnier é patriota e diz: tinham tanques no arsenal prontos. Diante da divulgação das conversas, a Marinha se pronunciou por meio de nota e disse que a constante prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros não foi e nem será desviada para servir a iniciativas que impeçam ou restringam o exercício dos poderes constitucionais. Diante da negativa das Forças Armadas, Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, reclama da espera por um decreto para iniciar o golpe. Em uma conversa com o tenente-coronel do Exército, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Mauro Cid diz: em 1964 não precisou de ninguém assinar nada, se referindo ao golpe que deu início à ditadura no Brasil. Para a PF, a trama foi planejada desde o início e começou a ser executada com ataques às urnas eletrônicas para motivar apoiadores de Bolsonaro a desacreditarem na vitória de Lula nas eleições de 2022. Nem as empresas privadas escaparam dos envolvidos na tentativa de golpe. Segundo o relatório da PF, a ABIN, comandada à época por Alexandre Ramagem, teria investigado a empresa Positivo, vencedora da licitação para o fornecimento das urnas eletrônicas, em 2021. Os investigadores encontraram uma troca de mensagens entre 2 servidores da ABIN, na qual consta a determinação de Ramagem para que fosse verificada a possibilidade de interferência nas eleições, assim como a situação da empresa vencedora.
A justificativa era baseada em uma fake news de que a empresa Positivo teria sido comprada em 2010 por uma empresa chinesa. Já com o apoio de eleitores extremistas e com constantes ataques ao processo eleitoral, as investigações apontam que o ponto alto do golpe seria aplicado no dia 15 de dezembro de 2022, com a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal teve acesso ao localizador de um militar responsável por essa operação. Ele foi identificado como Gana e chegou a ir até a casa do ministro. Para a polícia, no dia 16 de dezembro, um dia após a prisão de Moraes, seria criado um gabinete de crise aqui no Palácio do Planalto. O objetivo era amparar um decreto que seria editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, determinando uma ruptura institucional. O plano não deu certo, mas os militares insistiram em monitorar o magistrado. No dia 21 de dezembro, Mauro Cid e um dos assessores de Bolsonaro, Marcelo Câmara, conversam sobre as agendas do ministro. Para despistar a polícia, Cid usa a palavra professora para se referir a Moraes. Câmara responde: informação de que foi a uma escola em São Paulo. Cid pergunta: e tem previsão de volta? Somente para o início do ano letivo, responde Marcelo Câmara. A polícia também concluiu que Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos 2 dias antes da posse de Lula para se livrar de uma possível prisão. Ele sabia que os manifestantes iriam invadir os prédios dos 3 poderes uma semana depois da posse. Por isso, integrantes do governo, como o então secretário executivo do Planalto, Mário Fernandes, visitavam o acampamento dos extremistas para dar apoio às invasões. Com o ataque de 8 de janeiro, os golpistas queriam que Lula decretasse GLO, garantia da lei e da ordem, para restabelecer o controle. A ideia era que, ao ganhar influência com a GLO, os militares tomariam o poder. No dia das invasões, Lula decretou intervenção federal na segurança de Brasília e, mais uma vez, o plano foi frustrado. Hoje, o ministro da Justiça enalteceu o trabalho da Polícia Federal. Esse relatório, evidentemente, agora está sendo examinado pelo Ministério Público Federal, que decidirá se apresentará ou não uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista técnico, foi um trabalho extremamente bem feito. Procurada, a empresa Positivo não quis comentar o caso de ter sido alvo da ABIN após a fake news envolvendo a companhia. Procuramos a defesa do ex-diretor da ABIN, o Ramagem, mas não conseguimos contato. Em Apucarana, no Paraná, câmeras de segurança registraram um acidente impressionante. Veja só, um motorista se atrapalhou com o câmbio automático, deu marcha ré e atingiu um carro estacionado que tombou. O veículo que causou o acidente ficou praticamente em pé. Por sorte, ninguém se feriu. Nossa, que coisa, né? A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 31 anos que morreu ao realizar uma hidrolipo em uma clínica da zona leste da capital paulista. Paloma Lopes Alves foi sepultada na tarde de hoje em Vargem Grande Paulista, no interior do estado. Não tinha mais o que fazer. O médico não conseguiu reanimá-la. Infelizmente, nós perdemos a nossa menina. A jovem de 31 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória depois de fazer uma hidrolipo, procedimento para remover gordura localizada na clínica Maná Day, na zona leste de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas chegou sem vida ao hospital. Um procedimento que era para ser simples, um sonho que ela queria realizar, e hoje nós estamos aqui para poder enterrá-la. Com apenas 31 anos, uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, juntou tanto dinheiro para poder fazer isso. Nós não temos muito dinheiro. Fizemos um planejamento para isso e infelizmente isso aconteceu. Segundo a família, Paloma contratou o procedimento pelas redes sociais no valor de R$10 mil. Ela realizou algumas consultas online e conheceu o médico Josias Caetano dos Santos somente no dia da intervenção cirúrgica. A paciente passou mal pouco tempo depois. Passado 10, 15 minutos, a enfermeira veio falar comigo, falou: doutor, atende a paciente que ela não está passando bem. Eu perguntei o que está acontecendo. Ela falou, ela está com dificuldade respiratória. E vamos trazer essa paciente para o centro cirúrgico, porque ali é uma UTI. Ela estava com a veia, com acesso venoso, a gente começou a fazer medicação.
Nesse momento, ela ficou com mais dificuldade respiratória, o pulso muito fraco, ela ficou inconsciente. A gente começou a fazer uma massagem cardíaca, fazer uma reanimação cardiorrespiratória. De acordo com a Justiça de São Paulo, o médico cirurgião Josias Caetano dos Santos responde a pelo menos 22 processos por negligência médica. A clínica de estética onde Paloma morreu foi autuada e interditada pela Vigilância em Saúde da capital. Segundo o órgão, o estabelecimento exercia atividade irregular, já que não possuía licença sanitária necessária para a realização de procedimentos invasivos, como lipoaspirações. São 22 processos contra esse mesmo médico que ainda está em tramitação, está prestes a ser julgado. Ele já teve uma condenação há 4 anos atrás. A polícia investiga o caso como morte suspeita e vai coletar depoimentos de familiares da vítima e do médico, além de solicitar uma perícia na clínica. Que o Dr. Josias irá prestar todos os seus esclarecimentos a todos que solicitarem, seja a imprensa, seja órgão público, inclusive o marido da paciente. Eu só quero justiça. Obrigado pela sua companhia hoje. Uma ótima noite para você. Até amanhã, 7h20. Boa noite.